gente abre, acha ele. Então, é um caso para pensar, né? Entrei. Vamos esperar alguém entrar, que eu, na hora que o pessoal começar a entrar, já começa a falar aqui. Daniel chegou, Caroline. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vou esperar mais um pouquinho o pessoal continuar entrando. A Lígia, oi Lígia, tudo bem? Lígia pertinho aqui de mim. Hoje o tema da nossa live é um pouco engraçado, né? Você está bebendo da mesma água? O que vocês imaginam que eu vou falar hoje com esse tema? Se você ainda está bebendo da mesma água. O que é isso, Mara? Muita gente me chamou aqui e me perguntou, Mara, o que é isso, bebendo da mesma água? E eu queria falar com vocês isso um pouquinho, né, hoje. Sobre o que é beber da mesma água. Lembrando que Semana da Fotografia de Bebês Lucrativas já começou. A primeira aula hoje já foi ao ar, já está disponível, tá? Para quem se cadastrou, já recebeu. Quem ainda não se cadastrou, vai lá no link lá na bio e cadastra o e-mail lá para poder estar recebendo. A Simone chegou. Simone, tudo bem? Vou aguardar mais um minutinho e a gente já começa a falar do nosso tema de hoje. Você está na fotografia? Quantos anos você vem bebendo a mesma água na sua fotografia? Eu bebi a mesma água, gente, durante quase um ano. Seria algo do tipo fazer mais do mesmo? Mais ou menos, Daniel, mais ou menos por aí. Michele, tudo bem? A Liane chegou. Miele Cesário. Quem está inscrito aí na Semana da Fotografia de Bebês Lucrativos? Comenta aí para mim embaixo. Eu já assisti a aula. Eu já vi a aula. Quem tiver também comentários pode deixar. Quem tiver dúvidas pode deixar. Que eu vou falar esse pedacinho que eu quero falar com vocês hoje. E depois a gente pode entrar nessa parte de comentários. Ana Paula, Josi. Oi, Josi. Josi, minha aluna, está sempre aqui comigo. Quem mais está chegando? Vamos lá, gente, ó. O que é? Você está bebendo da mesma água na sua fotografia? Como que eu vou começar? A Paty chegou. Como que eu vou começar a falar isso com vocês? O que acontece? O que é beber da mesma água? Beber da mesma água é o que eu fiz na minha fotografia por um tempo de uns 8 meses, 6 meses. O que acontece? É quando você passa a olhar a sua fotografia, passa a seguir pontos que colocaram na sua cabeça. E aí você bebe daquela água, não evolui, continua bebendo, mas não pode sair daquele copo. Não consegue sair daquele, bem dizer assim, daquela água suja, né? E aí você vai, tenta fazer de novo e continua ali, do mesmo jeito. E aí, às vezes, reclama, às vezes fica lá no grupo do Facebook, falando que não tem incentivo, que o cliente não te valoriza, falando que não tem sessão, que não consegue pagar as contas, enfim, esse tipo de comentário todo mundo vê, no Facebook todo mundo vai ver. Então, isso é beber da mesma água. Por quê? Porque você não procura se inovar. Você fica ali parado exatamente aonde você está. E a gente não pode ser assim. Por quê? Porque o mercado da fotografia de bebês mudou, gente. Hoje em dia não se faz mais o marketing, não se vende mais da mesma forma como vendia há 3, 4 anos atrás. Eu sou prova disso, porque quando eu entrei na fotografia, há 5 anos atrás, eu seguia vários mentores que colocavam muitas coisas aqui na nossa cabeça, na minha cabeça. E aí eu seguia aquilo à risca, eu não saía fora do que eles falavam. E por uns 6, 7 meses eu penei. Eu penei por quê? Porque eu não conseguia fotografar, porque eu não conseguia acertar na minha fotografia, porque eu não conseguia cliente para minha fotografia. E aí o que eu fazia? Eu ficava assim, gente, ficava pensando o que eu estava fazendo de errado. E eu via que eu não estava fazendo nada de errado, porque eu tentava. Só que aquilo tudo que colocaram na minha cabeça, a respeito de fotografar o bebê, a respeito de montar orçamentos, a respeito de captar os clientes, tudo
tudo me fazia ficar bebendo da mesma água o tempo todo. E aí o que acontecia? Eu ficava assim, eu não conseguia olhar para os lados e enxergar novas oportunidades. Então, principalmente nos dias de hoje, né, que todo mundo está falando que vão vir dias difíceis pela frente, a gente vai ter que saber olhar para os lados e enxergar novas possibilidades, enxergar outros campos para a gente poder seguir o nosso caminho. Quando eu comecei na fotografia, eu cometi alguns erros e esses erros me fez parar durante um bom tempo, perder um pouco de tempo mesmo na minha vida, e a gente não tem como voltar. Quando eu percebi que eu estava fazendo tudo errado, que eu comecei a quebrar regras, que eu comecei a olhar diferente, que eu comecei a falar assim, não é dessa forma, colocar na minha cabeça que é dessa forma, mas aqui pra mim, na minha região, não vai funcionar, eu comecei a crescer, tá? Alguns workshops presenciais que eu participei, colocava na minha cabeça, né, que eu era uma fotógrafa de bebês, né, que eu, tipo assim, tinha um nome a zelar, que eu não poderia cobrar menos de R$ 1.200 num ensaio fotográfico aqui na minha cidade. E aí eu chegava, todas as vezes que eu chegava aqui, eu ficava lá, gente, mas eu não posso agendar o ensaio por menos de 1.000, de 1.200, gente, eu não posso postar nas redes sociais toda hora. Quantas vezes eu escutei isso, que não podia postar nas redes sociais toda hora, porque ia ficar confuso no nosso feed, porque ia ficar poluído o nosso feed, e eu ficava assim, gente, mas não pode uma coisa dessa, não existe isso. E aí eu comecei a quebrar regras. Eu montei os meus pacotes de forma como eu achava que tinha que ser feito. Eu postava nas redes sociais, sim, postava cedo, postava no meio-dia, postava de tarde, postava mais de uma foto. Eu nunca fui de postar uma foto só, eu posto 5, 6 fotos de um ensaio só. Por quê? Porque eu fui quebrando essas regras e fui vendo que o jeito que eu estava fazendo começou a me dar resultado, começou a trazer mais clientes para o meu estúdio. Eu comecei a ficar muito mais conhecida, e também a minha fotografia começou a dar resultado, começou a melhorar, né? Ela foi crescendo cada dia mais, tanto no aspecto de gente me procurando, quanto no aspecto ali da beleza, né? Da qualidade, enfim, de tudo. Eu já conseguia posicionar o bebê melhor. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha um passo a passo na minha mão para eu poder seguir. Eu saí daquela regra que todo mundo fala assim, na foto, por exemplo, né? A gente está falando de fotografia de bebês, mas agora eu vou falar do newborn. Na fotografia newborn, você não sabe por onde você vai começar o seu ensaio, porque depende do bebê. Comigo não funciona dessa forma, né? Não funciona. Quando eu entendi isso, eu comecei a montar o meu jeito, o meu método que eu trago para até hoje aqui nos meus ensaios, onde eu tenho o começo, o meio e o fim. E isso, gente, me fez dar um salto muito grande, muito grande. Por quê? Porque eu passei a me sentir melhor, né? Eu olhava as minhas fotos, eu já me alegrava com o que eu via. Eu fui deixando aquela frustração de lado, de não conseguir me destacar. Eu fui começando a ter retorno nas redes sociais. As pessoas começaram já a elogiar a minha fotografia. Eu comecei a ter faturamento, porque já comecei a fotografar mais, eu já começava a amarrar o cliente no ensaio newborn e no acompanhamento. Então eu já comecei a ter o giro maior na minha agenda, e aí eu comecei a fotografar muito mais. Então, gente, a gente tem que às vezes quebrar regras. Não dá para ficar seguindo só o que as pessoas vêm falando e não fazem, porque a maioria das pessoas, elas falam, mas será que elas fazem o que elas falam? Será que elas agem da forma como elas falam, né? O que eles mais colocam na nossa cabeça, que, nossa, você é um fotógrafo de bebês, por exemplo, você não vai poder ir, que eu fazia muito antes, ir numa escolinha, chamar os bebês para poder fotografar aqui comigo. Não, mas não pode, porque você vai fotografar só lá no seu estúdio, né? Não pode se popularizar dessa forma, na verdade, né? E foi o que eu fiz. Eu não me contentava com aquilo, eu não me contentava de ter que ficar aqui esperando o cliente bater aqui, me ligar aqui no celular, ou bater aqui na minha porta querendo fotografar. Eu fui
atrás, eu fui em busca. Quantas vezes eu fui em escola, deixei folder, apresentei proposta de orçamento para as diretoras para poder passar para as mães. E, gente, através disso eu consegui muitos clientes aqui no meu estúdio. Por quê? Porque eu fui em busca de trazer esses clientes para mim. Eu não fiquei esperando, né? Durante o tempo que eu estava bebendo naquele mesmo copo, naquela mesma água suja, eu não conseguia crescer. Eu ficava aqui esperando. Por quê? Porque eu tinha me rotulado como a fotógrafa de bebês daqui da minha cidade. E eu não conseguia enxergar aquilo. Para mim, naquela época era vergonhoso. Eu saí em busca dos meus clientes. Eu saí oferecendo as minhas fotografias, oferecendo o meu trabalho. E quando eu percebi que não era vergonhoso, que eu tinha que me mostrar, aí eu comecei a crescer. E às vezes eu até me emociono de falar isso, porque é difícil, né? Eu sei que é difícil para quem está começando. Mas se você tem meta, se você tem isso como objetivo, sair da sua rotina, sair da sua zona de conforto, é o que vai te levar para o próximo nível. A gente não pode ficar esperando os resultados acontecerem, né? Nada acontece assim, nossa, vou fazer isso hoje e amanhã vai acontecer. Não é dessa forma. Se a gente não for buscar, se a gente não for em cima dos sonhos que a gente tem, a gente não vai sair do lugar, né? E isso não é diferente. Quando eu comecei a fotografar, gente, fotografava aqui nessa sala que vocês estão vendo hoje. Eu tinha uns textos, alguns, né, acessórios lá, cachecol, alguma coisa que eu usava ali na hora das fotos, e não tinha nem puff, não tinha nem onde colocar o neném, mas eu tinha na minha cabeça que eu ia conseguir. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que conseguir. Por quê? Porque eu tinha colocado como uma fotógrafa, era aquilo que eu queria para minha vida, né? Era aquilo, além de que eu sabia que ia dar certo e que se desse certo, eu ia ganhar dinheiro, eu ia faturar, porque eu sabia que eu ia conseguir fazer bem feito. E aí, quando eu coloquei isso tudo na minha cabeça, foi que as coisas começaram a mudar. Eu fotografei aqui nessa sala durante alguns meses. Primeiro, porque eu não tinha recurso, tinha que ser aqui na sala mesmo. Segundo, depois, porque eu não tinha tempo, porque quando eu comecei a procurar o que eu queria, que era me tornar referência na fotografia, quando eu fui em busca de fazer acontecer, gente, eu comecei a fotografar praticamente quase todos os dias, e aí eu não tinha como deixar, né, o tempo aqui que eu estava fotografando para poder montar o estúdio onde eu montei hoje, que é no fundo aqui da minha área de lazer. Então, isso, gente, me fez entender claramente. E hoje, às vezes, quando tem algum fotógrafo que me chama aqui, me pergunta, Mara, mas eu não estou conseguindo cliente, a minha agenda está vazia, o que eu faço? Eu conto essa história, eu falo, gente, não tem cliente porque você não está mostrando o seu trabalho, você tem que ir atrás dessas pessoas, você tem que ir atrás de parcerias, você tem que mostrar quem realmente você é. Porque se você fica aí parada atrás do celular, não vai acontecer. As pessoas não vão te procurar só por ter uma foto bonita lá no seu perfil do Instagram ou do Facebook. Só por você ter postado uma foto lá que você é fotógrafa de bebês. Só por você ter mostrado uma câmera lá no seu perfil. Não é assim que acontece. A gente tem que arregaçar as mangas e ir atrás dos nossos objetivos. Há algum tempo atrás, gente, essa maneira como colocaram na nossa cabeça, né? Até funcionava. Agora para pensar, os fotógrafos referências, né, que eu seguia, né, há uns 5 anos atrás, quem ainda está hoje aí dominando o mercado? Muitos dos que eu fiz assim, workshop online, ou às vezes até presencial mesmo, já não está mais aqui. Não tá. Por quê? Porque não inovou, porque não bebeu uma água diferente. Continuou bebendo sempre aquela água ali daquele mesmo copo, aquela água encardida, e não conseguiu tirar, ó, as tapadeiras aqui do olho, né? Então ficou sempre lá se idealizando como fotógrafo de bebês, dominando somente um mercado pequeno e não soube abrir raízes para outros mercados, para mais públicos. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, mas Mara, o que você faz? Porque, nossa, você tá falando de público e todo mundo fala que você tem que ter o seu público-alvo, que você tem que fotografar somente para uma classe social. E aí eu fui lá e quebrei mais uma barreira, né? Mais uma regra. Eu falei, gente, eu não posso. Como que eu vou fazer se eu vou fotografar só para um
público-alvo, que na maioria das vezes todo mundo falava que tinha que ser o público A. Ah, porque você tem que direcionar o seu marketing só para o público A, que você tem que direcionar só para quem está tendo bebê agora pela primeira vez, são esses os clientes que vão te comprar, é o cliente que tem dinheiro que vai te comprar. Eu ficava pensando, isso não tá certo. Não tá certo porque, para pensar, a fotografia nada mais é do que um comércio também, gente. Se você não vê a sua fotografia como uma empresa, como um negócio que você tem que gerir, que você tem que ir em busca de metas, você não vai sair do lugar. Porque não adianta nada você saber fotografar o bebê bem, você ter uma luz linda, perfeita, você ter os próprios mais caros, mas se você não vê como um negócio, né, como a sua fonte de renda, na verdade. Para pensar comigo, ó, vamos pegar aqui as lojas mais conhecidas, vamos lá, ó, Magazine Luiza, Casas Bahia, para pensar aí na sua cidade. As lojas, elas direcionam o delas só para classe A, só para quem vai ter dinheiro para te pagar à vista, que é a classe A. E nem sempre, né, gente? A classe A paga a gente à vista. Mas na maioria das vezes é essa comparação que eles fazem. Não. Por quê? Porque você pode dar uma condição de parcelamento especial para aquele cliente do B e do C que gostou do seu trabalho também, que quer fotografar com você. Tá? Porque se você não tem essa condição, você não direciona o marketing para esse tipo de público também, você vai depender só de uma classe social. E aí o que acontece? A sua agenda não consegue movimentar só com uma classe social. Não tem como, porque, né, às vezes a pessoa até tem dinheiro, ela tem ajuda, Alex. Ela tem até uma posição boa, às vezes tem que pedir ajuda aqui os universitários. Ela tem uma posição boa, mas naquela hora ela não está disposta a gastar com foto, né, com fotografia. Quem aí que nunca recebeu um cliente aí na hora e falou assim, nossa, mas é tudo isso, e você vê que a pessoa tem dinheiro, você vê que ela tem condição de te pagar e pagar bem, mas ela chora, ela te pede desconto, ela fala que tá caro, e na verdade você sabe que ela poderia te pagar. E quem aí que nunca atendeu um cliente que às vezes, né, você vê que é de uma classe social mais humilde, mas que ele te paga com alegria, rindo, o olhar vibrante, o olhar agradecendo o tempo todo por você ter feito aquelas fotos para ele. Eu recebo aqui direto isso, gente. Eu sei identificar certinho os meus clientes. O termômetro certinho. Na hora que eu recebo o cliente, eu já sei se ele vai ser aquele tipo de cliente que vai, né, às vezes tá ali mais para ter 10, 15 fotos só para guardar lá como recordação, ou se vai ser aquele cliente que vai, nossa, me agradecer e vai me pagar bem e vai querer estar comigo aqui o ano todo, tá? E aí, quando eu entendi isso tudo, quando eu coloquei na minha cabeça que não ia funcionar, eu parei de beber essa água no mesmo copo. E aí eu vi que tinha outras oportunidades, que tinha mais coisas na fotografia que nem todo mundo passa para frente. E aí eu não quis mais beber da mesma água desse copo. Falei, não, para mim chega, eu vou fazer diferente. E a partir do momento que eu comecei a fazer diferente, tudo mudou. Tudo mudou. Mudou a fotografia, mudou o meu estúdio. Hoje em dia eu tenho meu canto, eu tenho onde fotografar. Não é o estúdio mais luxuoso do mundo. Não é aqui de Varginha não é o estúdio mais luxuoso, mas é o estúdio mais movimentado. É o estúdio que mais passa gente todos os dias para fotografar. Se você ir lá agora no meu perfil do Facebook ou do Instagram e abrir, vai ver quanto de postagens que tem lá todos os dias, tá? Então vale muito a pena se reinventar. Tá? Se você tá aí hoje pensando que não dá certo, que não funciona, não fique pensando desse jeito. Tenta trazer para você o que você acha que vai funcionar, o que você acha que vai te dar resultado. Tira, ó, aquela venda que coloca, né? Igual o povo fala, cavalo que coloca aquele negócio aqui no olho, não sei o nome. E aí você só olha para um lado. Não, gente, olha para os outros lados e vê as outras oportunidades que às vezes pode estar aí te cercando, mas que você não consegue agarrar, que você não consegue entender e por isso fica parado lá no mesmo lugar. Outro ponto que eu queria falar é que quando você consegue tirar isso tudo da sua cabeça, coisas que as pessoas vão colocando, né?
que a gente às vezes vai olhando referências e a gente, como fotógrafo, tem essa mania mesmo de olhar outras referências e ficar se comparando com elas. E aí você acha que se ela está fazendo, você tem que fazer também. Quando você tira isso da sua cabeça e começa a fazer do seu jeito, com certeza tudo vai mudar, tá? Não tem como. Foi por isso, depois de perceber que eu podia mudar, que eu podia reinventar, que eu criei o meu método. E esse método eu trago aqui para mim até hoje, que são os pilares da fotografia, que é você fotografar os bebês, que é você captar os clientes e que é você vender para esses clientes. E aí na parte da fotografia de bebês, muita gente acha, eu vejo isso nossa, demais acontecer, que o estúdio, os acessórios, os próprios, os fundos é que vai fazer a sua fotografia, mas isso não é verdade. Quem faz a fotografia é o fotógrafo, não é a câmera, não é a lente, não são os fundos, não é nada disso. É você querer aprender cada dia mais, é você querer crescer cada dia mais, ir lá e aplicar e replicar, tá, gente? Porque não adianta nada você estudar. O que muita gente faz, né? Vai, participa de um workshop presencial topíssimo, ou às vezes compra um curso online topíssimo, vê lá, fica vendo, mas não vai lá e não aplica. Aí ela volta, vê, fica tudo aqui na cabeça, vai lá, mas não aplica. Não adianta. A fotografia newborn, a fotografia do acompanhamento de bebês, ela é feita de quê? De treino, gente. Tem que treinar, tem que colocar a mão na massa ali, porque nem sempre a gente acerta de primeiro. Não tem como. Eu já passei por isso muitas vezes. Quantas vezes eu recebi bebê aqui que não dormia, eu não sabia o que fazer com aquele neném. Quantas vezes, gente, eu pegava o neném, colocava lá na pose, às vezes ia usar algum acessório diferente, o neném saía da pose, eu não conseguia voltar ele para a pose, não tinha nada que fazia o neném voltar para a pose. Muitas vezes foi depois de entender que eu tinha sim que seguir um passo a passo, aí sim eu comecei a fazer a minha fotografia mudar. Hoje eu escutei uma palavra que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Para a gente obter a maestria, para a gente obter resultados reais, use a regra de 1 por 1. Mas o que é isso, Mara? A regra de 1 por 1? É até um cara que eu sigo muito nas redes sociais, que é o Vitor Damasio, ele fala isso e assim, na hora que eu escutei, eu falei, é para mim. É pra mim porque isso funcionou pra mim, foi isso que deu certo pra mim. Eu vou anotar pra me mostrar pra todo mundo. O que é? Gente, 1 hora, você estuda 1 hora de estudo e você vai lá e aplica 100 vezes, tá? 1 hora de estudo, você vai lá e aplica 100 vezes até conseguir fazer aquilo que você estudou. E era isso que eu fazia. Não é você estudar 100 vezes, 100 horas e ir lá aplicar uma vez só. Às vezes você vai, estuda. No primeiro bebê que você fotografa, naquela hora você vai lá, tenta aplicar, não dá certo, você já fica totalmente desmotivada, você se perde pro meio do caminho. Por quê? Porque você não entendeu essa regra. E essa regra é verdadeira demais, gente. Foi isso que aconteceu comigo. Eu estudava, eu ficava, e até hoje eu fico, até meia-noite, todos os dias aqui estudando, vendo as minhas videoaulas, o que eu tenho que colocar em prática, e depois eu vou lá e replico, tanto na fotografia, como em marketing, como em captação de clientes. Então isso foi a prova viva. Eu fazia isso, eu ficava até meia-noite estudando, tudo que eu tinha que ver. No outro dia cedo, na hora que eu acordava, eu já pegava minha boneca, ia lá e replicava. Ou às vezes no outro dia que eu tinha bebê, na noite anterior, eu repassava tudo que eu estava na dúvida, tudo. Por quê? Porque no outro dia eu ia lá e replicava. Então é dessa forma, gente, a maestria vem com o tempo de aperfeiçoamento. Você estuda, vai lá e replica 100 vezes aquilo. 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, mas não uma vez só, gente, pelo amor de Deus, tá? Tem que ter treino, e esse treino tem que ser constante, tem que ser todos os dias, você conseguir aperfeiçoar cada dia mais. Quando eu pego, às vezes, as minhas fotos não vou por muito não, 3, 4 anos atrás, eu falo assim, meu Deus, como é que eu fotografava, né? Durante esse período que eu fiquei bebendo só essa água que estava no mesmo copo, eu não enxergava isso. Então eu ficava ali toda hora tentando fazer só a forma como me falaram que tinha que ser feito. Eu tentava, não conseguia, mas aí eu também
não saía para poder buscar outras oportunidades, para eu poder buscar outras coisas para poder ser feito naquele momento. E quando eu percebi que eu podia sim, né, ter outra trilha, tudo começou a mudar. Ana Paula tá deixando aqui, mas queria saber muito sobre a opinião sobre o coronavírus. Estou preocupada com o aluguel, contas a pagar. Então, Ana Paula, o que acontece? Realmente é o que eu tô falando agora, né? Pela previsão, vai vir aí uma crise, né? Uma crise difícil para todo mundo, mas é o que eu tô falando. Se a gente souber beber a água limpa, sair só daquela mesmice, a gente vai conseguir passar por ela. Porque as mães, elas não vão parar de engravidar. Os bebês não vão parar de nascer. Eu acredito sim que os próximos 2 meses vai ser uma fase difícil, vai ser uma fase para a gente poder segurar, com certeza, mas quando voltar ao normal, se você já estiver preparada, se você já estiver, né, com o seu marketing em dia, não pode deixar cair o marketing por nada. Todo mundo, se quiser entrar aí nas minhas redes sociais, eu tô toda hora ali postando, chamando o povo, eu tô mostrando que eu tô aqui, por quê? Porque eu sei que quando isso tudo passar, eu vou estar lá. E aí as pessoas vão lembrar de quem como fotógrafo de bebês? Da Mara. Então, isso que eu tô falando, Ana Paula, serve agora, nesse momento que a gente está vendo. Começa a olhar para os lados, começa a ver o que você pode fazer para melhorar. Comece a enxergar, às vezes, né? Que agora é a solução, o problema é a solução. Às vezes o problema dessa quarentena é a solução para você se aperfeiçoar cada dia mais, para você entender mais a fotografia, para você divulgar mais a sua fotografia. Enfim, eu não gosto de ficar pensando muito para baixo, muito pessimista assim, porque eu recebo muita mensagem aqui de gente falando também que tá com muito medo, que não sabe o que vai fazer, e eu acredito sim que vai ser uma fase difícil, mas vai ser uma fase que a gente vai passar por ela e que a gente vai conseguir passar, né? Se a gente conseguiu chegar até aqui, gente, né? O que vai parar a gente de agora para frente? Não para. Se você já tem o seu nome, né, no mercado, se você já está se consolidado aí, nada te tira mais. Isso ninguém tira de você, entendeu? Então não tem que parar, não tem que pensar dessa forma, porque com certeza vai ser algo passageiro. Eu hoje aqui eu fotografei um bebezinho, né, newborn. Quem viu aí nos stories, eu tava até com ele no colo na hora que eu fiz a live. E à tarde eu fiz um ensaio de Páscoa também. E eu já tô sentindo também essa mudança, porque geralmente aqui no meu estúdio é de 4 a 5 ensaios todos os dias. Hoje eu tive 2 ensaios, 2, né? Então mudou muito, muito a minha realidade. Mas e o que eu falo também, gente, que durante os períodos que a gente vive, né, bem, a gente tem que saber planejar o futuro, né? Porque se a gente não tem nenhum planejamento, eu fico pensando em quantas pessoas que às vezes não se planejou, que não tem como manter às vezes agora o estúdio aberto, que não tem como pagar funcionários, enfim. Por isso que eu falo que a fotografia profissional, ela tem essa parte também de empresa, ela tem essa parte também de gestão. Nem tudo que você vende é seu. E na maioria das vezes a pessoa acha que vendeu lá, vamos colocar 10, 12 mil no mês, ela pode ir lá e moer os 10, 12 mil. Não é dessa forma, tá? O dinheiro é da sua empresa. Não é você que controla isso. Então, por quê? Porque quando aparecer essa parte assim, essas fases assim mais ruins, difíceis, você tem como se erguer novamente. O que eu estava conversando com o Alex aqui essa semana, que durante uns 2, 3 meses a gente ainda fica, né, tranquilo. Eu estou fotografando menos, mas eu ainda estou fotografando, dá para levar as contas, mas e daqui 2, 3 meses? Por isso que eu não posso parar. Por isso que minhas redes sociais estão ali o tempo todo. E eu estou postando, eu estou mostrando, eu estou falando que eu estou aqui, para poder, na hora que isso tudo passar, a gente está agendando, viu, gente? Então, mas ó, bola pra frente, bora pensar que tudo vai melhorar e que isso vai ser só um tempo ruim, que logo vai passar e a gente vai voltar ao normal. A Paty, estou atendendo também, mas optei em um por tarde. Então, Paty, assim, diminui um pouco os atendimentos, toma as precauções, né, que a gente tem que tomar de limpeza, o álcool gel na mão, enfim.
E o que eu falo muito também com os meus clientes aqui, quando tem cliente que me pergunta como que eu tô, se eu tô atendendo, eu falo que eu tô atendendo, porque aqui não tem aglomeração, cada um chega uma vez, né, de cada vez, e que não tem tanto perigo e tal. Enfim, eu vou instruindo e vou falando. Outro dia eu ainda tava vendo uma live da Lid Lopes, alguém aí conhece a Lid Lopes? Ela é uma fotógrafa. E ela estava falando lá que de forma alguma parar de fotografar, que de forma alguma fechar os estúdios, porque as contas chegam e a gente tem que estar, né, preparado para poder arcar com os nossos orçamentos, né, mensais, não tem como. Então eu segui muito isso também. Eu tô só desmarcando quem me fala assim, Mara, realmente eu não vou. Remarca para mim que depois eu vou no outro dia, mas quem confirma comigo, eu tô agendando normal. Para quinta-feira, amanhã eu não tenho agendado, porque amanhã eu tenho live, eu tenho curso online. Na quinta-feira aqui, olha, me sobrou 3 ensaios. A Cecília, a Beatriz e a Luana do Smash. Na quarta, na verdade. Na quinta, eu tenho 3 ensaios também, e assim eu tô levando. Então, de 3 ensaios, para quem fazia 5, 6... caiu um pouco, né? Mas a gente vai conseguir passar essa, se Deus quiser. Agora vamos voltar lá na nossa live, ó. Que eu queria falar com vocês também. O que vocês estão fazendo hoje para poder enriquecer as suas fotografias? Pare e pensa. O que você faz para poder ser diferente? O que você faz para poder mudar a sua foto, para poder chamar a atenção dos seus clientes? Pare e pensa, se você faz exatamente igual o que os outros aí da sua cidade estão fazendo, você vai estar praticamente ali no mesmo... o Alex acabou de falar, na mesma água, tá? Se você faz diferente, se você dá opções diferentes para o seu cliente, se você tem produtos diferentes para poder acrescentar para esse cliente, se você tem um tratamento diferenciado para poder, né, dar para esse cliente, você vai se destacar. Vou dar um exemplo aqui. Eu atendo muita gestante. Aqui no meu estúdio eu atendo muita gestante. E aí eu fiz uma pesquisa de mercado aqui na minha região, na minha cidade, que todos os fotógrafos, eles não estavam incluso a maquiagem no ensaio de gestante, né? Além do pacote, a gestante ainda tinha que pagar a maquiagem por fora, ou ela já tinha que ir maquiada. O que eu fiz? Eu fui lá, fiz um curso básico de maquiagem, onde eu já coloquei essa maquiagem junto no pacote de gestante. Gente, e isso foi mágico, porque na hora que tá lá incluso maquiagem, que tá lá proposta maquiagem inclusa, a maioria tudo fecha comigo, todas. E às vezes elas vêm para fazer o pacote mínimo e depois acaba que migra para outros pacotes e assim, compra muito mais. Mas o que é? Eu me diferenciei do meu mercado. Enquanto todos estão atendendo só dessa forma, eu coloquei algo mais diferente no meu pacote. E foi assim, eu coloquei valor, e esse foi um valor muito bom. Porque qual gestante que não quer ter uma maquiagem inclusa no seu ensaio, né? Então vale muito a pena. Outro item que eu coloquei também foi o horário. A maioria dos estúdios, eles estavam atendendo as gestantes, né, os bebês, acompanhamento, só até as 5 horas da tarde. E aí eu fiquei pensando, gente, se eles atendem só até 5 horas, eu tenho que fazer diferente. Eu estendi o meu horário para até as 7 da noite. Eu agendo o ensaio aqui até as 7 horas da noite. Aí às vezes a mãe fala, Mara, mas eu trabalho até as 6, eu não consigo levar, como é que eu vou fazer? Eu falo, não tem problema, pode vir, vamos agendar. Se você sai às 6, você vem às 7. Até às 7 horas eu tô aqui e a gente faz sem problema algum. E isso, gente, é muito bom, porque isso é o quê? Atendimento, né? É você dar algo mais para o seu cliente que ele não está encontrando, né, nos seus colegas aí. Então, o que eu falo? Sai fora das regras, sai fora das olhando para frente, faz uma pesquisa de mercado, vê o que você pode aperfeiçoar, vê o que você pode oferecer de diferente, o que pode tornar o seu nome mais desejado, na verdade, né? Que as pessoas olham e falam assim, não, eu quero fechar com a Mara, porque ela tá me disponibilizando isso, fulano me disponibiliza aquilo, e sabe essa de achar que a pessoa tem que vir para você só porque, nossa, ela tem que amar a minha fotografia.
Hoje em dia o nosso mercado já não é mais assim, gente. Para e pensa quantos fotógrafos de gestante, de bebê, de família que surge a cada momento aí na sua cidade. Pensa se não é muita gente que aparece aí diferente toda hora. Então, se você ficar levando só naquele ponto que eu via os meus mentores há 5 anos falar atrás, né, que eu tinha que fotografar só para quem amava a minha fotografia de paixão, que eu não podia dar um desconto, que eu não podia dar um incentivo para poder fechar contrato, eu já estava falida, eu estava fora, totalmente fora, com certeza. E não foi dessa forma que eu fiz. Eu vim usando outras estratégias para poder me conectar com os meus clientes, para poder me conectar com as pessoas aqui. E aí eu fui fazendo o meu nome, tá? Eu fui fazendo meu nome a cada dia. E isso eu comprovo, porque qualquer um que quiser entrar lá na minha página vai ver o que eu tô falando. A Paty tá falando, fiz também a 5 horário estendido. Aqui não. Então, Paty, é isso que eu falo. É sair fora, né? Sair fora das regras, quebrar a regra, né? Se você tivesse, por exemplo, batendo em cima, só atenda até às 5 horas e os seus amigos aí, os seus colegas de profissão também só às 5 horas, qual que ia ser o diferencial, né? A partir do momento que você já deu algo mais para o seu cliente, você está dando um diferencial para eles. Né? Isso comigo aqui, nossa, valeu muito a pena, muito a pena. Esse horário estendido eu fotografo muito depois das 5, 6 horas e essa questão da maquiagem, né? Na fotografia de gestante. O newborn, a Simone aqui falou que no newborn é muito difícil de inovar. Então, Simone, é difícil, mas tem caminhos. Você pode, às vezes, oferecer um pacote diferenciado, você pode oferecer um mimo diferenciado para poder chamar a atenção daquele cliente. Você pode oferecer também um brinde. Hoje em dia, o que eu estou oferecendo aqui no meu estúdio, até a Valéria está aqui, a Valéria é minha cliente. Beijo, viu, Valéria? Logo vai levar pra você. O que eu estou oferecendo aqui diferenciado que tem chamado muita atenção das pessoas aqui? Um vídeo. Durante um ensaio eu filmo todo o ensaio, depois eu jogo para edição, né, onde eu vou cortar só as partes que ficou assim legal, que tá valorizando o bebê, e eu envio como brinde para a mãe. Um vídeo aí de uns 4, 5 minutinhos no máximo, coisa simples de fazer e que me agregou muito valor, porque muita gente está fechando por conta desse vídeo, que eu estou oferecendo algo a mais nos meus ensaios de bebê, tá? O que é isso? É fazer diferente, é sair fora da zona de conforto que todo mundo tá fazendo. Aí todo mundo vai falar assim, nossa, mas você vai dar as coisas pro seu cliente? Não tô dando, gente, eu tô trazendo ele para mim, e aqui a gente vai passar para eles a forma como que vai ser feita a venda, o que ele vai levar, o que ele não vai levar, e com certeza ele compra muito mais. Então vale muito a pena você parar, analisar. Às vezes, ai Mara, mas eu não consigo fazer vídeo. Para e pensa outras coisas de bônus que pode chamar a atenção do seu cliente para poder querer estar aí com você. Porque hoje em dia, gente, foto por foto, eu vou ser bem sincera, as pessoas têm ido no que é mais barato. E não adianta, às vezes, você falar assim, ai, porque a minha foto é melhor do que o meu amigo de profissão. Mas, às vezes, a mãe, na condição que ela está vivendo, ela vai no amigo de profissão que é mais barato. E isso é verdadeiro, porque eu passo por isso aqui no estúdio. Eu vivo esse campo de batalha todos os dias, gente. Eu trabalho com o público todos os dias. Quantas vezes eu fiz um ensaio de gestante, a mãe fez o newborn com outra pessoa, depois voltou para o acompanhamento e me falou, Mara, que decepção. Por que eu não vim fazer o newborn aqui? Eu fui outra pessoa. Eu fiz o acompanhamento aqui com você até o final. Porque, às vezes, por conta de 100, 150 reais de diferença no pacote, né? E às vezes você fala assim, nossa, mas 100, 150, pra gente pode até, né, falar assim, nossa, é pouco, mas pra algumas pessoas isso é muito, depende muito do valor, depende muito da situação que a pessoa vive, tá? Então, por isso que eu falo, você tem que ter esse diferencial para poder trazer as pessoas para perto de você, tá? Não pode ficar só olhando só para frente, sem olhar para os lados. Ah, porque na fotografia eu não posso isso, eu não posso aquilo, não posso aquilo, e a pessoa tem que vir só por causa da minha arte, por causa das minhas fotos. Isso não é verdade, tá? Gente, lembrando que isso tudo
Eu tô falando mais específico lá na semana da fotografia de bebês, onde eu mostro tudo para vocês e mostro também os principais erros que pode estar te parando de atingir o sucesso, de conseguir se destacar no mercado, de conseguir realmente lucrar, de conseguir realmente ter a agenda cheia, o que você pode estar fazendo de errado, que pode estar te segurando aí, tá? Então quem não cadastrou, corre lá na bio, vai lá e cadastra, porque a aula tá incrível. Eu vi que tem pergunta aqui, mas eu falei tanto hoje que eu acho que eu não vou conseguir achar as perguntas. Isso aí, a Paty, tá vendo, Paty? Você tá num caminho, ó, excelente. Também faço vídeo, dou como um post, né, no final do acompanhamento. Perfeito! Isso no acompanhamento é vida, porque a mãe vai ter, além das fotos, ela vai ter também o registro em vídeo. E isso, gente, é um chamariz, né? Que eu falo muito, é uma isca muito grande, que você consegue trazer o seu cliente, né, para perto de você através dessa isca. A Fúvia, com relação a quem atende newborn na casa do cliente, o que você recomenda fazer nesse momento de epidemia? Então, Fúvia, o que eu falei aqui com o pessoal, eu não estou desmarcando, eu estou tomando todas as medidas que tem que ser tomadas. E aqui no meu estúdio eu tô seguindo normal. É lógico que teve cliente que jogou para frente, que teve cliente que desmarcou, mas isso é normal. Agora, como você atende na casa do cliente, você pode, se por acaso a pessoa quer muito fazer o ensaio e não quer desmarcar, é só você tomar as precauções que a gente tem que tomar, né? Como o álcool na mão, às vezes como que chama isso aqui? Máscara. A máscara, tava vindo na minha cabeça luva. E conversar muito com a mãe para poder evitar de ter mais gente no dia do ensaio. Já deixa claro que o ideal é que tenha somente ela e o pai, sem tio, avô, avó, porque evita muita gente ali naquele momento, né? E depois você também seguir como tem que ser feito. Chegou em casa, tira a roupa, põe para lavar, higieniza tudo, lava a mão, toma banho, isso tudo. Porque eu fico pensando, às vezes eu não sigo muita notícia por conta disso, porque eu fico pensando em quem trabalha em hospital. Por exemplo, meu irmão está formando medicina agora. E ele foi convocado a estar na linha de frente nos hospitais. Ele vai ter que ir. Como é que vai fazer? Ele vai ter que voltar para casa. Ele vai ser aqui para minha casa. Ele vai ter que voltar, não tem como. E aí? Então ele vai ter que tomar as medidas que ele tem que tomar para poder também não ser contaminado. Da mesma forma, a gente como profissional, a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que seguir a nossa vida tomando todas essas medidas para poder conseguir levar esse tempo de 1 mês, 2 meses, que eu acho que não deve passar disso, em frente. Com certeza vai passar muito rápido. Mas eu, no seu lugar, Fúvia, eu não desmarcaria. Eu tomaria essas atitudes de falar com a família para poder manter o mínimo possível de pessoas na casa, né? Para poder evitar aglomeração. Porque quem fotografa na casa do cliente tem essa participando, a madrinha que tá lá no dia, a tia que tá lá no dia, e aí vira aquele tanto de gente, né? Tudo no mesmo lugar. E se você já dá esse recado pro seu cliente, já deixa, né, avisado como vai ser, eu acho que não vai ter problema algum. Não desmarca, faz a sua parte, faz, porque a gente depende disso, a gente depende da nossa fotografia para poder viver, né? Pelo menos eu aqui dependo, eu vivo só da minha fotografia, eu não tenho outra fonte de renda. E vai chegando o fim do mês, né, você vai vendo que o faturamento caiu, você vai ficando doido, né? Falando assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer nesse mês? Mas eu tenho fé que tudo vai passar, tudo vai voltar ao normal logo. Viu, gente? Então, vou dar mais uma dica para vocês agora. Faça um detox total na cabeça de você. Se você tá parada, não consegue agendar ensaio, não consegue evoluir na fotografia, não consegue se destacar, não consegue acertar na foto, olha nas fotos, fica frustrado, faz um detox total, tá? Total. Tira tudo que você aprendeu nesse tempo, tá? Que você tá fotografando, joga fora e começa do zero. Começa a enxergar coisas diferentes. Começa a enxergar o mercado diferente, tá? Porque eu falo, o mercado mudou. Não é mais como era 3, 4, 5 anos atrás. A gente precisa de se adaptar para esse novo mercado da fotografia de bebês. Para esse novo mercado com tanta gente, né? O tempo todo ofertando para todo mundo. É um mercado muito grande, muito lucrativo. Pare e pensa, quantas mães que engravidam a cada momento?
Quantos bebês que engravidam a cada momento? Que nasce a cada momento. Então é muita gente o tempo todo nascendo, é muita mãe engravidando. Então por isso que eu falo que o mercado mudou. E da mesma forma que tem muita gente, muito neném nascendo, tem muito fotógrafo entrando em ação. E para você não ficar para trás, você tem que começar a pôr isso em prática que eu tô falando agora, tá? Faça um detox aí total na sua cabeça, joga tudo que você aprendeu fora e comece do zero, porque isso vai te levar pro próximo nível. Eu tenho certeza que daqui 1 mês, 2 meses, na hora que eu voltar a falar aqui com vocês, vai ter gente que vai estar me falando assim: Mara, eu deixei de fazer tudo aquilo que eu fazia, comecei a colocar tudo novo em prática e eu mudei, a minha fotografia mudou, a minha agenda mudou, os meus ensaios mudaram, tudo vai mudar, eu tenho certeza disso. Fátima Oliveira: como cobrar o ensaio na casa do cliente? Então, Fátima, eu não fotografo na casa do cliente, eu fotografo só aqui no meu estúdio, viu? Mas o que eu falo muito para todo mundo, para os meus alunos, eu falo para todo mundo: você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Você tem que olhar o que os outros fotógrafos estão entregando aí na sua cidade e fazer algo mais, entregar algo mais. Tá? Por quê? Por conta disso. Tudo que eu escutava antes é que eu tinha que fazer a mesma coisa, que eu não podia me desvalorizar, que eu não podia isso, não podia aquilo. Se eu tivesse seguido todas essas regras, eu estava quebrado, eu não estava aqui fotografando. Quando eu resolvi fazer essa pesquisa, entender o que eles estavam entregando e fazer algo mais, ter um diferencial, eu comecei a me destacar. Então eu não tenho como te falar quanto cobrar, porque eu não sei a realidade aí do seu mercado. Não adianta eu te falar: Fátima, você vai cobrar R$1.000, porque menos de R$1.000 não compensa fazer um ensaio newborn, não compensa fotografar bebês. Não posso te falar isso. Não tem como te falar isso. Por quê? Porque você tem que fazer, eu não sei se você mora às vezes numa cidade de 13 mil habitantes, se você mora numa cidade de 20 mil habitantes, né? Na maioria das vezes o que a gente escutava era isso. E aí o que acontecia? Eu conheço fotógrafos aqui de perto da minha cidade, de cidades vizinhas, pequenas, que querem fotografar bebês por 1.200. Não conseguem. Fazem no máximo um bebê a cada mês. Quando faz, e tá lá reclamando que não tem cliente, com o estúdio vazio, que é isso, que é aquilo. Por quê? Porque não usa as estratégias. Não dá, gente. Você tem que adaptar o valor para a sua cidade, tá? E aí o que é? Você tem que usar depois os gatilhos mentais para poder fazer venda de forma efetiva para esses clientes que você traz. Não adianta você colocar um pacote fixo de R$1.000 e não agendar ninguém. Agora, às vezes você coloca um pacote aí mínimo de 490, não sei a realidade da sua cidade, 390, e vende muito mais foto extra para esse cliente. No final você... voltou. Achei que já tá me derrubando aí, Alex? Não. Às vezes você vai faturar os mesmos R$1.000, né? Trazendo esse cliente para você. E se você tivesse logo falado para ele que o pacote inicial seria de 1.000, ele não ia fechar, entendeu? Então faça aí essa pesquisa. Eu te aconselho a ter um pacote isca para poder chamar a atenção do seu cliente. Eu te aconselho a ter algo de diferente do mercado aí que o pessoal já oferece para você entrar com tudo, tá? Se for igual, se fizer mais do mesmo, você vai ficar aí do mesmo jeito. Você tem que estar sempre diferenciando. Também não faço, mas com a mudança de mercado durante essa pandemia, estou vendo a possibilidade. Ótimo, Fátima, pode ser também, porque às vezes a mãe vai se sentir muito mais segura de receber você lá na casa dela do que ter que fazer, né, esse trajeto de sair com o bebê, de ir lá no seu estúdio, onde tem muito mais gente movimentando o tempo todo. Ela vai se sentir mais segura porque lá na casa dela ela vai saber quem está limitada, poder entrar, poder sair. Realmente vale muito a pena, viu? E aí você vai ter que ver se compensa você mudar esse pacote, né? Ter um valor mais alto, ou se compensa você manter e vender foto extra para ela. Eu manteria. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora, que a gente é meio de incerteza, a gente não sabe como que vai ser. Eu manteria o pacote, ainda faria como um chamariz, como um brinde, talvez, né? Para poder atender melhor os nossos clientes aqui da nossa cidade. Eu estou levando o meu estúdio até você pelo mesmo preço aqui do meu estúdio, né?
formula aí depois, né? Você vai dar esse algo a mais para ela, que você ia ter ela e cobrar o mesmo valor, porque todo mundo sabe que sessão externa, essas coisas são mais caras. Não, você vai manter o mesmo valor e vai até ela. Eu acho que isso seria uma jogada bem bacana para poder manter os nossos clientes nessa época agora, né, de pandemia. A Priscila, cidade e bairro. Aqui na minha cidade tem de todos os preços. Eu foco na minha região. Então, por isso, né, Priscila, que eu tô falando. Hoje em dia, gente, se você falar quero um fotógrafo de bebês, por exemplo, eu vejo muito aqui nos classificados da minha cidade. Às vezes alguma mãe posta lá, procurando-se, né, fotógrafo de newborn. Aparece 1.000 embaixo. Nossa, tô exagerando, mas aparecem uns 200 embaixo. E aí, aquilo ali, ela vai chamar um, vai chamar outro, e ela vai na onde? Em quem teve algo a mais para poder oferecer para ela, né? Não adianta nada se você tem uma foto linda, bonita, maravilhosa, mas se você não tem algo a mais. Eu sempre falo assim, o meu nome tá sempre lá, e na hora que ela me chama, eu trago ela aqui para mim, tá? Eu trago ela aqui para mim, atendo ela com excelência, mostro o meu produto com excelência, e aí eu vendo para ela também com maestria. Por quê? A maestria, porque eu venho fazendo isso todos os dias. Eu estudei, né? E apliquei. Eu estudei um pedacinho de vendas e fui lá, apliquei 10, 15 vezes. Então, se eu tô nesse campo de batalha o tempo todo, não tem problema ela vir aqui pro meu estúdio achando que ela vai fazer um pacote de mini sessão. Aqui eu vou conseguir, né? Ativar muito mais a vontade dela de comprar, de ter mais produtos, do que se eu tivesse oferecido logo de cara para ela um pacote de R$1.000. Entendeu como funciona a jogada? Entendeu como tá tudo mudado? Então, partindo desse princípio, você consegue ter um círculo grande, né, de agendamentos toda hora aí no seu estúdio, toda hora a gente te procurando, você fotografando e faturando muito mais. É como se fosse um funil, você vai jogando gente e vai trazendo ele para baixo de forma certeira, né? Gente, então, o que mais que eu queria falar? Eu acho que é isso. Outra coisa, uma frase muito importante para vocês. Quem se destaca no mercado vai contra tudo que estão falando. E isso é uma frase do meu mentor do Alex, que a gente tem aqui, né? Quando ele parou de escutar o que as pessoas estavam falando e passou a fazer o que elas estavam fazendo, tudo mudou. E isso é verdade. Para pensar, quem se destaca, gente, sai fora de tudo que o outro está falando e tá falando que tem que ser feito, que tem que ser daquela forma. Você tem que sair quebrando as regras. A partir do momento que você sai quebrando regras, você se diferencia, você passa a ser notado, você passa a chamar atenção, a ganhar visibilidade, não é? Por quê? Porque você está fazendo diferente, tá? Você está sendo diferenciado nessa hora. Então, grava essa frase. Quem se destaca vai contra tudo que estão falando, tá? Então, você a partir de hoje vai começar a olhar tudo aí na sua cidade, na sua região, o que estão fazendo, o que estão entregando e o que estão mostrando. Vai contra tudo isso, monta tudo diferente para ver se não vai dar resultado. E depois vem aqui me contar, tá? Gente, então, Semana da Fotografia de Bebês, lucrativa, tá com tudo, o link tá lá na bio. Quem não se inscreveu, corre lá e já se inscreve para poder já assistir a primeira aula, porque até sexta-feira a gente vai ter aula e tá valendo muito a pena. Na quarta-feira eu vou estar aqui de novo com vocês para mais uma live com um conteúdo bacana. Eu espero que hoje eu tenha ajudado todo mundo bebendo a mesma água toda hora, sair fora desse copo, passar a experimentar novas águas, né? Novos sucos, novos sabores, né? Diferente, porque é isso que vai elevar a sua fotografia, é isso que vai elevar o seu negócio da fotografia. Não dá mais para ficar aqui, do mesmo jeito, fazendo sempre as mesmas coisas, olhando só para um lado, tá? Tem que olhar para outras direções e ver o que você pode fazer, o que você pode modificar na sua fotografia para poder se tornar também uma referência e ter um diferencial. Falei, o Alex tá me chamando a atenção que de vez em quando ele fica me soprando, acaba que ele me tira do que eu tô falando. Gente, então é isso, a Cláudia tá aqui. Oi, Cláudia, tudo bem?
Quarta-feira eu tô aqui de novo. Quem quiser deixar sugestão de live aí pra mim, pode mandar um direct, viu? Que a gente se encontra então na quarta-feira às 8h07. Um beijo, viu? Beijo pra todas vocês, meninas.